Tô aqui, ó, coração, ó, batendo a 1000, porque eles ainda não me falaram nada a respeito. Um ano, literalmente parou, morreu no meio da estrada. E, gente, se vocês tiverem que fazer isso um dia, tomem muito cuidado, porque depois a pessoa que abriu essa empresa pra mim, eu falava, meu Deus, esse carrão. Então, assim, eu acho que toda aquela vibração que eu colocava, toda aquela gratidão de... Oi, gente, voltei. Pra quem não me conhece, eu sou a Andy Souto. Eu criei esse canal pra contar pra vocês um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo no momento, o que vale a pena, o que não vale, enfim. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre carros, como eu adquiri meu primeiro carro, quando, quanto eu paguei, informações também sobre seguro de carro. Vale a pena você comprar? Vale a pena você financiar? Ou vale a pena você fazer um leasing? Você sabe o que é um leasing? Então vem cá que eu vou contar pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Meu primeiro carro foi um Jeepzinho, que não era da Jeep. Era, na verdade, um Chevrolet, mas parece um Jeepzinho amarelo. Vou ver se eu consigo achar uma foto. Eu amava esse carro. Quebrou muito galho pra mim aqui. Ele era 2003. Paguei nele $1.500. Na época eu comprei no Facebook Market de uma hispana e ela já estava com esse carro já há algum tempo. Eu comprei acho que em 2016 e ele durou um ano esse carro só. Ele me ajudou demais porque era época de neve, eu tinha que acordar muito cedo para ir pra estação a pé, na neve, pegar um ônibus para ir até a escolinha. Eu era ajudante de professora numa escola em New Rochelle. A cidade que eu morava era muito pequena, então todo mundo ali que me conhecia já sabia que aquele carro era meu, então era muito engraçado. Eu andava, dirigia na rua e as pessoas já sabiam que era meu, né? Eu trabalhava também como garçonete num restaurante, então eu conhecia a gente diariamente, né? Eu sempre tive vários empregos, né, gente? Inclusive aqui, ó, enquanto eu tô falando com vocês, tô dobrando paninho que as faxineiras usaram ontem. Como eu falei pra vocês já anteriormente, eu tô num trabalho que eles às vezes exigem que eu faça coisas que não tem nada a ver com babá, né? Então, inclusive a gente pediu as contas hoje. Eu pedi a conta hoje. Então aqui, ó, coração, ó, batendo a 1000, porque eles ainda não me falaram nada a respeito. Vou cumprir 2 semanas de aviso, mas... tô nervosa. Enfim, esse carrinho durou um ano, literalmente parou, morreu no meio da estrada. E foi numa época muito, né, conveniente pra mim, porque eu estava já num outro trabalho que eu estava recebendo mais, então eu tinha condições de financiar um carro naquela época, pagar uma entrada, um carro novo, mais novo, né, porque o Jeepzinho ele era 2003, então eu comprei logo em seguida um Honda. Eu falo que as coisas vão acontecendo na minha vida de uma forma muito natural. Eu acho que pela questão da mentalidade de, tipo, sempre vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu falo que até antes de começar a estudar sobre prosperidade, sobre lei da atração, lei da vibração, eu já praticava isso inconscientemente. Então as coisas foram acontecendo na minha vida. Então hoje a chance de eu prosperar é muito maior, porque eu já tenho muito mais conhecimento e sei como praticar. Mas isso é para um outro vídeo, né, gente? Aqui o TDAH gritando. Quando quebrou o carrinho amarelo, eu fiquei parada no meio da estrada, chamei o guincho e tudo mais. Falei, bom, tá na hora de comprar um outro carro, né? E eu até tive uma conversa com um amigo meu que falava assim pra mim, Andy, você precisa ter um carro legal, um carro bacana. Isso mostra presença, né? Mostra que você tem controle da sua vida, controle das suas finanças, que você tem condições de ter um carro legal, é a sua porta de entrada pra você conseguir um emprego bacana. E ele tava muito, muito certo. E aí eu comprei um Honda, que eu amava, um Honda branco, o painel todo azul, lindo. Eu não lembro, eu acho que eu paguei 18 mil na época, não sei, era financiado, mas eu dei... Aqui, gente, brasileiro tem jeito pra tudo, né? Inclusive, meu primeiro carro, o amarelinho, eu não tinha carteira de motorista na época, eu estava no processo, tinha uma fila enorme, né, pra conseguir carteira de motorista no estado que eu morava. Então, eu tive que abrir uma empresa, e aí coloquei no nome da empresa, porque com a minha carteira de motorista internacional, eu não poderia comprar carro. Então, foi isso que fizemos, abrimos uma empresa e colocamos o nome da empresa, tá? E, gente, se vocês tiverem que fazer isso um dia, tomem muito cuidado, porque depois a pessoa que abriu essa empresa pra mim começou a usar a empresa no meu nome. Eu quase que tive uma dívida absurda de tax por conta disso, mas a gente conseguiu fechar, provar que não era eu que estava usando a empresa, porque na verdade depois eu até esqueci que eu tinha que lidar com essa empresa, ficou lá. Já o Honda, eu já tinha minha carteira de motorista, então eu consegui fazer financiamento e tudo mais, tá? Também fechei com um brasileiro, foi muito legal na época, me ajudou bastante. Eu dei de entrada, eu falo que em cheguei a gente dá um jeito de tudo, né? Em todo lugar brasileiro dá um jeito de tudo. Eu tinha 3 mil pra entrada, mas seria bom acho que dar 5 mil, se eu não me engano. A gente parcelou, enfim. E aí deu tudo certo, financiei. Mas fiquei com esse carro acho que uns 3 anos e vendi antes de terminar de pagar. Porque eu me mudei pra Flórida e aqui o trabalho que eu tinha me fornecia um carro. Me fornecia um carro, inclusive, o mesmo carro que eu tenho hoje, que é a Mercedes. Gente, eu amo a Mercedes, eu amo. É muito gasto, né? Porque não é uma Mercedes nova, mas vou chegar lá. Mas eu amo e eu quero trocar e vou trocar por outra. Bom, vendi esse carro por uma brasileira no Facebook também, Facebook Market, que é o Facebook que a parte, né, de compra e venda do Facebook. É muito bom, já comprei muita coisa lá. Então, assim, coisa para outro vídeo também. Vendi pra ela, peguei o dinheiro, que tem algumas coisas que tinha que quitar, enfim. Só que eu fiquei muito presa nessa família, né? Porque como o carro que eu usava mesmo pra coisas pessoais era deles, quando eu quis procurar outro emprego, eu já tava presa neles, porque eu não tinha como me locomover. Então, mas eles foram muito legais comigo, até hoje a gente tem muito contato. Inclusive, acabou de me mandar mensagem hoje, pedindo pra eu voltar a trabalhar pra eles.
mas não vai dar muito certo por questão de horário e tal. Mas eu achei outra loja de carros de brasileiros que é mais fácil de lidar pra questão de eu sempre dar um jeitinho pra tudo. Consegui e achei essa Mercedes, e eu sei que eu atraí essa Mercedes na força do tipo assim, como eu amava dirigir aquele carro da minha chefe, sabe? Eu falava, meu Deus, esse carrão. Então, assim, eu acho que toda aquela vibração que eu colocava, toda aquela gratidão de poder estar dirigindo um carro que talvez, que obviamente não era nem meu, mas eu falava, nossa, é o que eu espero. Mas eu inconscientemente atraí aquele carro pra mim, porque foi o primeiro carro que ele me mostrou e eu falei, cara, eu quero esse carro. Eu quero esse carro. E aí era época de Covid, tava um shortcut de carros, vocês não têm ideia. Pra achar carro tava um absurdo, não tinha carro novo. Carro zero, esquece, não tinha. E os carros já, mais, tipo, 2000, na época... Eu acho que isso foi em 2022, eu acho. Tipo assim, carro 2 anos só mais velhos, estavam caríssimos. Então eu dei muita sorte com essa Mercedes, porque ela já tinha uns quilômetros já meio rodado, tinha algumas coisas, né? Não era uma Mercedes assim nova, ela é 2018, eu acho. E aí, fizemos a mesma coisa, dei a entrada, parcelei uma parte da entrada e financiei e pago o financiamento até hoje. Agora vamos falar de diferença, né, do financiamento, seguro. Isso foi só um resumo do meu histórico com carros aqui. E eu vou ver se eu consigo um vídeo de todos eles. Bom, gente, se você tem um carro quitado, que foi a questão do meu primeiro carro, que eu paguei $1.500, o seguro era parcial, né? Era só o liability, que é o seguro que é obrigatório. Nos Estados Unidos o seguro é obrigatório. Por quê? Para garantir que se você tiver em algum acidente, Deus me livre, mas se acontecer alguma coisa, você vai ter condições de pagar, o seguro vai cobrir, né? O seguro vai cobrir os gastos de hospital, enfim, do carro, porque aqui tudo é muito caro, o hospital que é muito caro, então é por isso que aqui é obrigatório. Se o seu carro tá quitado, você pode ter o mais barato, que é o liability, que vai cobrir somente os gastos do carro que você bateu, né, que prejudicou. O seu não, a responsabilidade é sua. Ou você tem o full coverage, que cobre tudo, que daí cobre o seu e o do carro. Quando você tem um financiamento, é obrigatório ter o full coverage, porque o carro não é seu, né? O carro ainda é do banco. Até que você termine de pagar, o banco tem direito no carro. Então, para que garanta que se acontecer alguma coisa, o seguro vai cobrir, né? Você não vai deixar o banco na mão, é obrigatório ter o seguro full coverage. Então, você não consegue ter somente o liability. Já o leasing, vamos lá, o que é o leasing? O leasing é quando você adquire um carro, mas é como se fosse um carro alugado. Você paga por aquele carro para você poder usar, mas ele não é seu. Tá? Ele é do banco, da concessionária. Concessionária? Pertence ao banco, gente. Então, não pertence à concessionária, só faz o intermédio. Então, o carro não é seu, você vai poder utilizar ele durante o período que você, que você fez o leasing. É como se realmente fosse um aluguel mais estendido do carro. O bacana é que você consegue trocar de carro muito mais rápido, né? Você sempre consegue ter um carro que é novo. Muita gente rica, muita gente de muito dinheiro faz isso, porque para eles só é importante o status de ter um carro novo. Eles não se importam do carro não ser deles. Então, você tem um limite de milhas que você pode usar, são de 10 mil a 15 mil milhas por ano. Se você passar disso, você tem que pagar um extra por milha, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E depois, se for um acordo de 3 anos, depois dos 3 anos, você tem a opção de trocar de carro, né? Se for de 2 anos ou 3 anos. Ou então de pagar o resto que falta do carro e aí o carro é seu. Então, você tem sim essa opção, tá? Mas normalmente as pessoas que fazem o leasing, elas fazem para poder trocar, né, sempre. Qual é a vantagem do leasing? É você, além de ter carro novo, né, cada 2, 3 anos, é você não ter problemas com o carro, porque é sempre um carro zero. É sempre um carro zero. Qualquer problema que tenha, você vai na concessionária e eles resolvem, né? Tá sempre não sempre, mas na maioria das vezes tá sempre no warranty do carro, né? Porque é um carro novo, então o warranty é longo. Então você não precisa se preocupar. Já o carro financiado, a responsabilidade é toda sua, né? Qualquer coisa que aconteça no carro, você já não tá mais no warranty, a não ser que você pague um warranty que é garantia do carro estendida, né? E aí tudo bem. Que não é, por exemplo, não é meu caso. Então, qualquer problema do meu carro, eu tenho que levar para consertar e é uma fortuna para eu levar na Mercedes em si, né? Então, eu sempre, infelizmente, hoje eu não levo na Mercedes para consertar o carro quando eu preciso, eu levo no mecânico de confiança, mas existem certas coisas que só a Mercedes consegue fazer. Então, tem, por exemplo, algumas luzes do carro quando você vai consertar, que já muita gente me falou, eu vou conseguir tirar essa luz, vou consertar o problema que está acontecendo no carro, essa luz vai voltar a ficar acesa até você levar na Mercedes. Então, isso me irrita um pouco. Mas essa é a questão do carro financiado. Eu penso em fazer um leasing no próximo, porque eu, como mulher, sozinha aqui nesse momento, né? É mais fácil eu poder ter a garantia de que eu vou ter um carro que não vai me dar trabalho, não vai me dar dor de cabeça, não vai me dar um extra gasto, entendeu? E ainda mais carro que não é um carro, uma coisa que valoriza, não é um investimento. Então, eu tô pensando seriamente em fazer um leasing. Igual eu faço com o meu celular, por exemplo.
Então, o celular eu faço leasing, gente. Eu faço leasing porque eu acho muito mais prático, então eu pago por mês pra companhia de telefone, né? Pra operadora, então eu pago o plano mais o celular, e aí normalmente depois de 2 anos eu tenho o direito de trocar de aparelho e devolver aquele, né? E começar de novo, pagar um outro celular. Ou eu posso simplesmente quitar aquele, e aí o celular é meu, eu posso desbloquear, e normalmente é o que eu faço, né? E eu faço isso com o celular porque eu tenho condições de fazer. Então depois de 2 anos, que nem agora, por exemplo, eu já posso pegar o 17 e começar de novo e devolver aquele, ou eu tenho que quitar o meu celular 16 e, né, e eu tenho 2, eu tenho 15 também, quitar e começar um outro plano, né? Então eu acho mais fácil em questão do celular eu ficar com o celular, mas o carro já não sei como é que vai ser. Se eu prosperar em nome de Jesus, né? Pode ser que depois, se eu fizer meu leasing, depois de 2 anos eu consiga quitar o carro se eu tiver interesse, porque se a minha intenção for somente ter um carro novo, né, a cada 2 anos, então eu nem vou me preocupar em quitar o carro e pegar o carro pra mim, talvez não vale a pena. Né? Por isso que eu falo, gente muito rica faz isso, porque pra eles o importante é só ter carro novo o tempo todo. A desvantagem é só a questão das milhas, então se você quiser fazer um road trip, alguma coisa assim, não é vantajoso você ter um leasing, porque você vai gastar muito mais depois com o valor né, que você tem que pagar pelas milhas, né? Que passaram dos 10 mil, 15 mil. Mas, enfim, gente, é isso. Eu, quando for fazer um processo de leasing, eu provavelmente vou trazer aqui pra vocês todo o processo, vou mostrar tudo como é que vai ser, em nome de Jesus que seja pronto, né, quando for prioridade pra mim. E é isso, gente, essa é a diferença. O carro quitado, você pode ter o insurance mais barato, né? O liability, que vai cobrir somente caso tenha algum acidente, alguma coisa, o carro da outra pessoa, né? O carro que está financiado é obrigatório o seguro total, né? Pra garantir que tudo vai ser coberto. E no leasing é a mesma coisa, né? Porque o carro também não é seu, tá bom? É isso, gente. Se tiverem qualquer outra dúvida, vocês me mandem por aqui. Deixa eu ir que eu tenho muito ainda paninho pra dobrar. E qualquer coisa vocês me escrevem, mandam uma mensagem aqui, curte, dá um like pra conseguir trazer mais informações pra você, tá bom? Beijo!